Frequentemente, quando estou conversando com alguém e falo a respeito do Hunsrickiano, a reação é: Uns o quê? Que língua é essa? Quando eu falo que é a língua mais usada nas comunidades de descendentes de alemães no sul do Brasil, a resposta costuma ser: Ah, mas então é só um dialeto de alemão. Será isso mesmo? Hunsrickiano é um dialeto de alemão? Para entender isso, a gente precisa definir o que é um dialeto e o que é alemão. O que determina se uma forma de falar é um dialeto ou uma língua separada? Bem, não existe um critério universal, especialmente do ponto de vista linguístico, que deveria ser o mais relevante. Vamos ver alguns exemplos. O árabe é frequentemente considerado uma só língua que se estende por toda a Península Arábica e o norte da África. Mas, de fato, o árabe falado no Marrocos é muito diferente do falado no Egito, e as duas línguas não são mutuamente inteligíveis. Por outro lado, na região da antiga Iugoslávia, a gente pode identificar 4 formas de falar frequentemente chamadas de línguas: croata, bósnio, sérvio e montenegrino. Mas elas são praticamente todas idênticas e totalmente inteligíveis entre si, tanto que são comumente tratadas como uma só língua, o sérvio-croata. Com o alemão temos um pouco desses dois casos. Todas as formas de falar marcadas nesse mapa de amarelo, verde e cinza são chamadas frequentemente de alemão, mas as formas mais ao norte não são totalmente inteligíveis com as mais ao sul. Mas ao mesmo tempo, algumas variedades, como o luxemburguês, falado em Luxemburgo, são frequentemente tratados como uma língua própria, apesar de ele ser mais similar a alguns tipos de alemão do que outros tipos de alemão são entre si. O que a gente pode concluir então? A definição do que é um dialeto ou uma língua é mais político do que linguístico. O Hunsrickiano falado no Brasil descende das formas de falar dessa região aqui da Alemanha, bem pertinho de Luxemburgo. Ele é, portanto, de fato, um tipo de alemão, mas considerá-lo uma língua própria ou não depende dos critérios que cada um acha mais conveniente usar. O fato é que o Hunsrickiano é consideravelmente diferente do alemão padrão, aquele que você vai aprender nos cursos e ouvir sendo falado em filmes ou na Deutsche Welle. Em praticamente todos os aspectos linguísticos existe alguma diferença entre o alemão padrão e o Hunsrickiano. Vamos abordar algumas diferenças na fonologia, na gramática e no léxico. Uma das diferenças mais marcantes é que o alemão padrão possui as vogais anteriores arredondadas ü, ü, e. Elas não existem em Hunsrickiano, sendo pronunciadas como e, e. Vamos ver alguns exemplos de palavras comparando. Alemão, früh, süß. Hunsrickiano, fri, sis. Alemão, Stück, Schlüssel. Hunsrickiano, Stick, Schlüssel. Alemão, schön, Öl. Hunsrickiano, schön, El. Alemão, Hölle, Köchen. Hunsrickiano, Hell, Köchen. Outra diferença marcante é nas consoantes oclusivas ou plosivas. Enquanto em alemão contrastam-se surdas aspiradas com sonoras não aspiradas, em Hunsrickiano o contraste é apenas de aspiradas com não aspiradas. Ou seja, no alemão as consoantes oclusivas são pa, ba, ta, da, ka, ga. E em Hunsrickiano são pa, pa, ta, ta, ka, ga. Vamos ver alguns exemplos de palavras de novo. Alemão, Pein, Bank. Hunsrickiano, Pein, Bank. Alemão, Tasse, Ding. Hunsrickiano, Tass, Ding. Alemão, Kind, Gang. Hunsrickiano, Kind, Gang. Enquanto o alemão tem um característico som de pfa, como em Kopf, Pfanne, em Hunsrickiano isso é apenas um pa, Kop, Pan. Muitas palavras que em alemão têm ta, em Hunsrickiano têm ta. Exemplos são o alemão tanzen, tauben, que em Hunsrickiano são tanze, tauve. E aqui notamos já mais uma diferença. Um som de B entre vogais do alemão costuma ser um V em Hunsrickiano. Alemão, leben, über. Hunsrickiano, leve, iva. E um som de G em alemão, quando no meio ou fim de palavras, se torna H ou desaparece em Hunsrickiano. Exemplo, alemão Vogel em Hunsrickiano se torna Vogel ou Fohl. As vogais longas e os ditongos também são bem embaralhados nas duas línguas. O ditongo I em alemão pode ser I também ou E em Hunsrickiano. Exemplos, alemão fein e klein são fein e klein em Hunsrickiano.
O ditongo ao do alemão pode ser ao ou ó em unsriquiano. Alemão Haus e Baum são Haus e Baum em unsriquiano. A vogal A do alemão pode ser O ou O em unsriquiano. Por exemplo, os verbos tragen e fragen do alemão são trauen e frohe em unsriquiano. Vamos ver algumas diferenças gramaticais agora. Uma das principais é o número de casos gramaticais. O alemão padrão tem 4 casos: nominativo, acusativo, dativo e genitivo. Já o unsriquiano tem apenas 3 casos: nominativo, acusativo e dativo. Mas o nominativo e o acusativo só se diferenciam nos pronomes. Enquanto o alemão padrão possui um pronome relativo que declina em gênero, número e caso, o unsriquiano faz como o português e usa só uma forma para tudo. Mas o léxico é certamente um ponto onde existem muitas divergências entre as duas línguas. Às vezes, a mesma palavra pode ter significados diferentes nas duas línguas. Springen, em alemão, significa pular. Springen, em unsriquiano, significa correr. Enquanto Mücke é mosquito em alemão, Mick é mosca em unsriquiano. Fledermaus, em alemão, é morcego. Fledermaus, em unsriquiano, é mariposa. Luftschiff é dirigível em alemão, mas em unsriquiano significa avião. Às vezes a diferença é mais sutil, como em schaffen, que em alemão significa criar, produzir, enquanto schaffen em unsriquiano significa trabalhar. E existem também conceitos que usam palavras diferentes nas duas línguas. Asa em alemão é der Flügel, e em unsriquiano é die Flit. Galinha em alemão é die Henne, em unsriquiano é die Hinkel. Escutar em alemão é zuhören. Em unsriquiano é laustra. O unsriquiano também possui muitos termos emprestados do português, que obviamente não existem no alemão padrão. Como exemplo, a gente pode mencionar milha para milho, que em alemão padrão é mais. Parat ou parats para barata, quando o alemão tem Schabe. Caminhão para caminhão, que em alemão é Lastwagen. Televisão para televisão, que em alemão é Fernsehgerät. Muitas preposições possuem também umas diferenças consideráveis entre as duas línguas. Alemão unter, unsriquiano unig. Alemão hinter, unsriquiano hinig. Alemão neben, unsriquiano neben. Há também algumas preposições que em alemão existem numa forma só, mas em unsriquiano tem 2 formas com usos diferentes. É o caso do alemão über, que em unsriquiano pode ser ewig ou iva, dependendo do contexto. E também o alemão zu, que pode ser zu ou se em unsriquiano. Existem ainda mais diferenças, mas acho que essas incluem as mais marcantes. Vamos comparar algumas frases em alemão padrão e unsriquiano agora. Vamos usar como exemplo algumas Vänkersätze, frases comumente usadas em alemão para comparar as diferentes variedades. Alemão padrão: Im Winter fliegen die trockenen Blätter in der Luft herum. Unsriquiano: Im Winter fliehen die trockenen Blätter in der Luft rum. Alemão padrão: Es hört gleich auf zu schneien, dann wird das Wetter wieder besser. Unsriquiano: Es hört gleich auf zu schneien, dann wird das Wetter wieder besser. Alemão padrão: Tu Kohlen in den Ofen, damit die Milch bald zu kochen anfängt. Unsriquiano: Tu Kohle in den Ofen, dass die Milch bald anfängt zu kochen. Alemão padrão: Du bist noch nicht groß genug, um eine Flasche Wein allein auszutrinken. Unsriquiano: Du bist noch nicht groß genug, für eine Flasche Wein allein auszutrinken. Alemão padrão: Hinter unserem Hause stehen 3 schöne Apfelbäume mit roten Äpfeln. Unsriquiano: Hinter unserem Haus stehen 3 schöne Äpfelbäume mit roten Äpfeln. E essa é só uma palhinha das diferenças entre alemão padrão e unsriquiano. E aí, o que você acha? Elas são a mesma língua? Se sim, você considera português e espanhol como sendo a mesma língua também? Muito obrigado aos apoiadores desse canal por garantirem que ele se mantenha. Considere se tornar um apoiador também. Confira as vantagens no Catarse. Você também pode fazer doações espontâneas de qualquer valor via Pix. Qualquer realzinho já ajuda. E não deixe de se inscrever, ativar as notificações e deixar sua curtida, pois tudo isso também é muito importante para o canal. Dá uma olhada lá no meu Instagram também. Obrigado e até mais!
Dankeschön und bis bald.